Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Jonas. Vamos trabalhar hoje filósofos contemporâneos e a compreensão da democracia contemporânea. E o filósofo de hoje é o Jean-Jacques Rousseau, um pensador contratualista, um pensador iluminista. Jean-Jacques Rousseau, mais conhecido somente como Rousseau, nasceu em 1712 e morreu em 1778, isto é, século XVIII. O Jean-Jacques Rousseau, ele é reconhecidamente um pensador contratualista. De modo muito rápido, o que significa ser um pensador contratualista? Nós temos, na verdade, três grandes pensadores contratualistas: o Rousseau, o Hobbes e o John Locke. Os pensadores contratualistas têm algo em comum. O quê? O contrato, por isso chamados de contratualistas. Algo que também os coloca numa mesma condição é ambos partem da ideia de que nós vivíamos no que se denomina de estado natural, o estado de natureza. É verdade que para Rousseau, Locke e Hobbes, o estado de natureza, ou o modo como vive o homem no estado de natureza, é diferente. Claro, se lembrarmos rapidamente do Thomas Hobbes, Hobbes dirá que no estado de natureza o homem é o lobo do homem, muito diferente daquilo que dirá John Locke e Rousseau. O fato é que parte-se do princípio de que nós um dia vivíamos no estado de natureza. Só que saímos desse estado e a saída desse estado é a criação do contrato, ou é um pacto. Muito bem, Rousseau acredita que no estado de natureza o homem ele é um bom selvagem inocente. Eis a famosa frase russoniana que nos diz: o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. O que o Foucault quis dizer com isso? Segundo Foucault, o homem ele é naturalmente bom. No estado de natureza, e é natural dar ao homem ser bondoso, nós vivemos uma bondade, uma inocência, uma integridade moral que é inerente ao homem. O problema é que a sociedade civil, dirá Rousseau, corrompeu essa bondade, essa inocência humana. Mas como isso foi possível? Segundo Rousseau, as mudanças climáticas, principalmente, elas são inevitáveis. À medida em que as mudanças climáticas, as mudanças geográficas, elas foram ocorrendo, tais mudanças levaram os indivíduos a modificarem o seu modo de existência. Ou seja, os indivíduos, a partir da necessidade, passam a migrar de um lugar para outro, ok? Porque o lugar onde eles habitavam, por vezes, sozinhos no primeiro momento, depois em pequenos grupos, dirá Rousseau, já não comporta, já não oferece mais a esses indivíduos, não oferecia mais as condições necessárias para a sua existência. Só que as condições, ou melhor dizendo, a situação vai modificando. O tempo leva com que esses indivíduos transformem-se e de tal maneira busquem sobreviver. Até o momento em que, dirá Rousseau, os indivíduos alcançam e conhecem uma nova forma de existência, uma nova forma de vida, que é o amor familiar, que é o cultivo de plantas, o cultivo de alimentos, a vida torna-se mais fácil em grupo. E dirá Foucault o seguinte: o homem, o ser humano, deveria ter se fixado nesse exato momento e parado de, vamos colocar entre aspas, se transformar, porque não é uma evolução para Rousseau, mas é uma transformação. Acontece, dirá Rousseau, o homem ele tem a potência da inteligência. E ele percebeu que ele poderia cada vez mais. Então ele começa a construir instrumentos, começa a caçar, até o momento em que, estando junto numa roda de conversas de amigos, esses homens começam a
comparar-se uns com os outros. Eis o grande problema para Rousseau. À medida em que os homens passam a se comparar e passam a criar medidas de o mais bonito e o menos, o mais forte e o menos, o mais habilidoso e o menos, tais comparações, o mais esperto e o menos esperto, essas comparações, segundo Rousseau, geram conflitos nos indivíduos, o que faz com que os indivíduos percam e saiam dessa situação de inocência e de bondade. Pois bem, diante disso, dirá Rousseau, os indivíduos alcançam um momento tal que já corrompidos, isto é, já com a sua natureza corrompida, percebem que eles podem começar a particularizar as coisas. E aí Rousseau dirá o seguinte: eis o início da desigualdade social entre os homens, quando os homens tomam para si as propriedades e dizem, isto aqui agora é meu. Ou seja, quando cercam um terreno, quando particularizam algo e dizem, isto é meu. Ou seja, para Rousseau, a origem da desigualdade social entre os homens é decorrente desta transformação que foi imposta pela natureza, mas que ao invés do homem parar, a sua inteligência não deixou, a sua potência não deixou, de tal modo que ele alcançou a compreensão de que ele poderia particularizar as coisas. E Rousseau dirá que o início da desigualdade social entre os homens é a propriedade privada. Por que isso é importante? Porque Rousseau está vivendo numa época absolutista. Rousseau é um iluminista e ele acredita que a melhor forma de governo não é o absolutismo, mas sim é o poder que por vezes deveria estar com o povo. Agora, dentro dessa corrupção, dentro dessa busca por propriedades, o homem já está corrompido. E aí dirá Rousseau o seguinte: como é possível ao homem sair dessa situação de desigualdade? Eis a resposta a partir do contrato social, a partir do pacto. Por isso que Rousseau é um pensador contratualista. E por isso que, dirá Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Ou seja, o homem não nasceu corrompido e inclinado à busca de propriedade, à busca de uma individualidade. Pelo contrário, à medida em que ele passou a viver em sociedade e à medida em que essa sociedade foi o transformando, ele foi se corrompendo. Notem que a corrupção é fruto da sociedade, ou seja, do momento exato em que o homem passa a viver em sociedade. Por isso que a sociedade é quem corrompe o homem. E a única forma, dirá Rousseau, a única forma de sair desse estado de individualidade, de individualismo, esse estado corruptível da alma, da racionalidade humana, é o pacto. Ou seja, um pacto social entre os indivíduos, e isto é muito importante, que concordam transferir a um soberano o poder para criar e aplicar leis, tornando-o, isto é, esse soberano, autoridade política. Ou seja, em Rousseau, o contrato social vai fundar a soberania. E aí vocês estão me perguntando assim, mas professor, você acabou de dizer que o Rousseau, ele é contra o absolutismo. Como é que ele diz que o pacto vai fundar uma soberania? Soberania não é um rei absoluto? Não. Eis a questão de Rousseau. O povo é a soberania máxima. Quando Rousseau propõe ou mostra que o único caminho, a única saída para a saída dessa sociedade corruptível, quando a única saída é o pacto, o Rousseau não está propondo um pacto com um soberano, mas é o pacto do homem com ele mesmo. Então, quando nós dissemos que
o pacto funda a soberania em Rousseau, significa que, para Rousseau, o pacto funda a noção de povo, porque o povo é a soberania máxima. Segundo Rousseau, o soberano é o corpo coletivo, ou seja, contra a soberania absolutista, Rousseau propõe o pacto entre os homens na tentativa de formar um ideal de sociedade, na tentativa de formar um ideal de coletividade. Ou seja, a soberania máxima não pode ser outra senão o próprio povo. Ou seja, o soberano é fruto da vontade geral, o que Rousseau denominará de decisão unânime. Nesse caso, o contrato não faz o povo perder a soberania, pois não é criado um Estado separado dele mesmo, porque cada um é o próprio Estado. Ou seja, à medida em que se firma um pacto, se funda o contrato entre os indivíduos, forma-se ali o Estado soberano. O Estado é o próprio indivíduo, é a própria pessoa, e não deve ser outra e não deve atuar para outro agente senão para o bem do coletivo. Ou seja, um governo soberano, despótico, absolutista, pensa apenas em si e não pensa no coletivo. É por isso que Rousseau tem como fundamento filosófico, político, ideológico a democracia. Ou seja, a soberania, o pacto, quando funda a soberania e a soberania é igual a povo, Rousseau está querendo mostrar que a única forma de governo possível é a democracia. Ou seja, a democracia é que faz com que os indivíduos saiam de uma sociedade corruptível, de uma sociedade egoísta, de uma sociedade em que cada um só pensa por si só e passem a pensar no coletivo. Ou seja, a soberania máxima é o povo. E o povo é sinônimo de, segundo Rousseau, democracia. Um abraço e até a próxima aula, pessoal.